Olá pessoal, eu sou Tiago Lucena, seu professor de Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS. Estou aqui para apresentar a nossa videoaula de número 9 e escolhi para a nossa gravação um belíssimo campo de plantação de couve, de alface, alho francês, para dizer que sim, a salada que você come, ela vem da terra. Daqui a pouquinho você vai saber por que é que eu estou falando disso. Vamos comigo? Então, essa aula tem como tema Geração Selfie. Geração Selfie é o nome deste canal, você pode se inscrever. Também, na verdade, antes de tudo, o nome de um projeto que eu levo adiante desde o ano de 2014, a partir de algumas inquietações que foram surgindo com os alunos da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, quando começamos a discutir essa vida mais radicalmente imersa no emaranhado da rede. E a expressão geração selfie, ela não vem com a pretensão de ser um marcador, como se tem da geração X, Y, dos baby boomers. Não é bem essa a intenção. Na verdade, nós queremos, a partir dessa expressão selfie, né, do inglês, que significa para nós em português autorretrato, né, pensar que autoimagem emerge de nossa relação com as redes, mais propriamente com algumas redes sociais populares no Brasil e em boa parte do mundo, como são o Facebook, o Instagram e o Twitter. Então, a pesquisa inicialmente ela parte da plataforma destas três redes sociais. Procuramos ver quem são os sujeitos que essas redes constroem. Parece estranho dizer isso, mas é sempre bom relembrar que a nossa relação com a tecnologia é uma relação recursiva, né? Nós somos construtores e construídos pela tecnologia. Mas eu também quero falar disso de um ponto de vista filosófico ainda mais interessante. Lá na década de 1970, ali, do século XX, o filósofo francês Michel Foucault discutia com profundidade a noção de dispositivo, né? Nos fazia essa pergunta: o que é um dispositivo? E agora, já no século XXI, um outro filósofo, dessa vez italiano, Giorgio Agamben, atualiza essa questão do dispositivo, ampliando o panorama e o cenário, ainda não possível de ser visualizado no tempo de Foucault. E, em linhas gerais, é um dispositivo tudo aquilo que tem a capacidade de recompor, reorganizar, reordenar, atribuir sentido a um ser vivente. Essa questão é extremamente interessante e eu gosto sempre de começar essa discussão da geração selfie, ou na pergunta: que selfie estamos construindo no tempo presente? Eu gosto sempre de lembrar de um esqueminha que o Agamben fala, é extremamente didático para nós, para pensar como se dá a potência dos dispositivos. Ele diz que na existência nós temos de um lado os seres viventes, do outro lado temos os dispositivos. E ele diz que há o entrelaçamento, né, entre seres viventes e dispositivo faz emergir sujeitos. Isso quer dizer que sempre que nos deparamos, e aí dispositivo tem uma escala muito alargada do que se dizer, não são apenas aparatos tecnológicos, obviamente. Instituições são dispositivos, o confessionário é um dispositivo, o divã é um dispositivo, mas também todo o nosso intercâmbio material e imaterial com a natureza, aí eu estou colocando natureza como a noção bem estendida, tudo isso, toda ela se compõe como dispositivo que vai reorganizar, que vai construir uma imagem, ou seja, vai nos dotar da capacidade de sermos sujeitos. Isso varia, porque o discurso das instituições varia, o tempo não é a história não é estanque. Então, nós somos sujeitos diferentes a partir da nossa aproximação com dispositivos em tempos e geografias diferentes. E aí, partindo desse princípio do encontro dos seres viventes com os dispositivos, é que eu vou buscar nessas três plataformas, Facebook, Twitter e Instagram,
que sujeito emerge, mas para não pensar só na ideia de sujeito, porque ela é muito ampla, eu prefiro dizer qual o autorretrato que compusemos de nós mesmos a partir da nossa aproximação com essas 3 plataformas das redes sociais. Mas daqui a pouquinho eu vou falar isso para vocês. Antes, temos alguns assuntos importantes para tratar sobre a geração selfie, quem é ela, se quisermos demarcar uma temporalidade para ela, faz sentido também aqui. Antes de tudo, eu preciso falar para vocês muito rapidamente o que são redes sociais, né? Num primeiro olhar, as redes sociais são lugares, sim, lugares, né? Já não se pode dizer que o que se constrói nas redes sociais fica nas redes sociais. Nós já sabemos que há uma interação, né? E isso é uma das características que se pode atribuir à geração selfie, essa capacidade de eliminar ou ao menos deixar muito tênue a separação gradual do que diferencia on de off, não é? O que acontece online já não está desconectado do que acontece offline, uma coisa retroalimenta a outra. Então as redes sociais, elas são esses lugares dentro dessa rede, e para ser parte de tais redes é preciso credenciar-se por livre e espontânea vontade ou por pressão da turma, dos colegas, mas é você que constrói o seu perfil na rede. Então, a minha interpretação sobre esse vídeo é de que atualmente as pessoas negligenciam bastante o ambiente real da vida, em que a gente tem as interações sociais, e preferem viver um ambiente virtual, postar tudo o que vivem. É mais importante assim. E a minha selfie seria, eu tô até caracterizada, tendo um dia bastante produtivo com a leitura ótima. Essa coisa de você construir o seu perfil faz com que você tenha uma certa liberdade de dizer quem você é, à sua maneira, do jeito que você se imagina ser. Por medo de ficarem sozinhas ou algo semelhante, as pessoas pagam um preço por uma garantia de que nunca ficarão sozinhas, ou elas pagam um preço por tentarem ser o mais popular possível para que não sejam esquecidas. E esse preço vem com a exposição de alguém que elas criam nas redes sociais, alguém que só compartilha o que quer que as pessoas saibam, mas às vezes não quem eles são. Essa é uma selfie que as pessoas deixam para o mundo, a que eles querem que as pessoas vejam, mas a selfie que eu deixo é a selfie de quem eu sou, pessoa imperfeita. Na hora de fazer isso, busca-se uma suposta originalidade que, quando olhamos um pouquinho mais de longe, estamos todos muito padronizados. Gente, tudo bem? Meu nome é Joana, faço parte da turma 4 de CTS, e a imagem que eu colocaria para representar esse vídeo que vocês acabaram de assistir é a imagem de um cavalo com viseiras, porque as pessoas no vídeo elas não se olham, elas não se ouvem, elas não se tocam, e um cavalo com viseira é exatamente essa a ideia, ele tá direcionado ainda aqui para frente, que a frente seja um infinito, que é o celular, nós temos uma infinidade de coisas em mãos, nós não conseguimos olhar para o que tem ao nosso lado. O sociólogo Zygmunt Bauman, ele diz num livro interessante chamado Isto Não é um Diário, no qual ele expõe interrogações, preocupações cotidianas quando ele vê o jornal, etc, etc. Ele diz assim, que redes sociais só fazem sentido neste modelo de sociedade que ele diz que é uma sociedade confessional, aquela que expõe o seu prato de comida, expõe a sua roupa, expõe o lugar onde está, com quem está, o que está fazendo, com muita facilidade, e ele até constrói uma imagem, ele diz que é uma sociedade que instalou microfones nos confessionários, ou seja, que tudo aquilo que era da ordem do íntimo e do secreto passa a ser íntimo, passa a ser público. A imagem do vídeo pode ser considerada utópica, pois ela transpassa um pouco do que a gente enxerga de realidade. Isso é a impressão que temos, mas na realidade é totalmente o oposto. Estamos cada vez mais presos a esses aparelhinhos. E se isso é o novo normal, então nosso conceito de normal foi perdido, foi modificado ao longo do tempo, e isso não é nada bom, não é nada saudável, porque se prender a um aparelho, se prender a uma rede, e com isso você perder a sua sensibilidade
o seu senso de mundo não deveria ser algo natural. Essa ideia de intimidade, que é uma herança muito forte, muito própria da modernidade, né, de ter o seu espaço, o seu lugar, o lugar do segredo, isso cai por terra nestes tempos de uma sociedade confessional que troca a intimidade pela extimidade, ou seja, a publicização dos acontecimentos da vida. Bom, a temática do vídeo que eu peguei foi desconectar-se para conectar-se. E eu acho que uma selfie que poderia representar isso muito bem seria fazer uma coisa inusitada em um local público em que as pessoas estivessem usando os telefones e elas não veriam, porque elas não estariam prestando atenção. Mas as redes sociais também ajudam a ampliar, a tornar público, a trazer à tona problemas, situações, questões que muitas vezes eram subjugadas ou mesmo relegadas ao tal anonimato. Hoje em dia já é possível, as pessoas são capazes de construir, de criar seu próprio canal, e nesses canais elas vão tratar de temas que até muito pouco tempo eram tabus inquestionáveis, eram censurados nos meios de comunicação que monopolizavam a informação e a comunicação. Então é sempre interessante procurar ver que há situações com potência de vida e com potência de morte também nas redes sociais. Não demonizá-las por completo, mas também não divinizá-las a qualquer preço. Também é importante falar sobre a relação liberdade e aprisionamento, né, nas redes sociais. Fala como você age nas redes sociais e também como as pessoas interagem no dia a dia entre os grupos e como são os comportamentos nas redes sociais e pelo distanciamento entre as pessoas. Como elas se comportam, as decisões que elas tomam, como realmente elas são. O que você está pensando? Se pegarmos essa ideia de um primeiro olhar, aí nós somos capazes de ver o quão libertárias são as redes sociais, né? Essa capacidade de criar o canal, como eu falei agora há pouco, de falar abertamente sobre assuntos que são questões suas, mas que são questões de muitas pessoas e que ninguém falava a respeito antes, de colocar no mundo, de pulverizar, de jogar, publicizar no mundo aquilo que você está pensando, o que você gostaria de fazer, de ter, de ser. Mas voltando a falar sobre os dispositivos, há um dispositivo muito forte que opera nas redes sociais. Esse dispositivo chama-se algoritmo. Algoritmos são formulações matemáticas capazes de autorreplicação, que nos ajudam e são uma mão na roda, literalmente, na hora de resolver equações e problemas de ordem simples. Toda a estrutura das redes sociais é pensada e executada a partir da estruturação de algoritmos que direcionam e organizam, colocam em cada lugar, nos posiciona na rede. Bom, a arte de perder amigos na rede social, ela é bem comum, né? Principalmente de pessoas que a gente não conhece. Agora, no período de eleição, eu excluí muita gente do meu perfil do Facebook porque para evitar discussões desnecessárias, então, e de pessoas que eu não conheço, que não ia ser tão relevante, eu preferi excluir. Né? E meus amigos, e meus próprios amigos mesmo que eu tenho contato todo dia e que eu interajo, eu preferi mantê-los porque, né, eu sei que são pessoas que eu quero próximo a mim. Então, num segundo olhar, se miramos por essa perspectiva, vamos ver que nem somos tão livres assim nas redes sociais também. As chamadas bolhas são lugares onde pessoas com gostos parecidos e como é que se sabe isso? Porque elas visualizam, elas curtem, elas compartilham, elas publicam assuntos dentro de uma temática que o algoritmo reconhece e coloca como comum a um grupo de pessoas, e esse algoritmo vai nos indicar essa pessoa. Ela pode ser um amigo, ela pode ser a alma gêmea, ela pode ser alguém com quem eu devo me relacionar porque pensam igual ou muito parecido a mim. E aí vai gerando grupos autopadronizados que se autodistanciam uns dos outros. E aí tudo é lindo, não é? Tudo é bonito, não há discussão, porque eu só estou entre os iguais.
e nós já bem sabemos e já discutimos em outras aulas aqui, nas videoaulas e também nas nossas aulas síncronas, que a novidade ela só emerge a partir da identificação das diferenças. Aquela ideia de que não pensamos em repouso, como já dizia o Gilles Deleuze. Essa ideia de que é sempre necessário algo que mobilize, que retire da uniformização, para que a gente seja capaz de respirar, olhar e pensar algo novo, original, diferente, algo meio que crísico, que sísmico. Então nas redes sociais estamos todos organizados por gostos, né? Por likes, aquilo que é minha preferência, é aquilo que é para onde eu sou direcionado, porque eu vou encontrar pessoas que vão pensar igual a mim. Então, pessoal, tudo bem? Eu vim fazer essa selfie aqui, né? Selfie da lua. Normalmente eu sempre fotografo a lua, eu faço fotos minhas com a lua. E depois de assistir esse vídeo, me chamou a atenção que muitas vezes a gente deixa de contemplar aquilo que a gente realmente acha importante para ficar olhando aquela imagem, contemplando aquela imagem na tela do celular, né? Então, eu fiz aqui só para compartilhar isso com vocês. Agora vamos direto ao ponto e dizer o que as redes sociais dizem que somos nós, ou dizem sobre nós. Qual é o autorretrato que as redes sociais constroem de nós, sujeitos, quando nos encontramos com elas. Para começar, temos a superficialidade Twitter. Isso quer dizer o quê? Twitter é uma plataforma, né, que é bastante conhecida em boa parte do mundo, que iniciou suas atividades no ano de 2006. É o que chamamos de uma espécie de microblogging. Isso quer dizer um pequeno diário virtual onde você pode tentar responder à questão deles, que é o que está acontecendo. Essa é a questão que o Twitter nos pergunta todas as vezes que abrimos, seja nos nossos smartphones ou nos nossos computadores. Essa é a grande questão que temos que tentar responder, não de qualquer maneira, porque ele nos dá uma quantidade limitada de caracteres. No início eram 140 apenas, para dizermos o que está acontecendo. Não quero saber. Eu estou sem tempo. Bom, se você também é uma pessoa assim que nem eu, que não tem tempo, aqui é o lugar certo. Com apenas 140 caracteres você resume a sua vida e ainda fica famoso na internet. Então vem com a gente, vem! Quem é esse sujeito que emerge desse encontro aí de nós seres viventes com esse dispositivo que é o Twitter? Um sujeito da supersíntese, da cabeça cheia de informações e da superficialidade ao anunciá-las. É um sujeito que diz assim: diga-me tudo o que tem para dizer, mas seja breve, porque eu não tenho muito tempo para você. A segunda é instantaneidade Instagram. E o que é que ela quer dizer? O Instagram... Bom dia, inspiração, já acordou? Então posta aquela foto agora com aquele filtro arrasador. Faça um vídeo. As pessoas já estão esperando. Eu estou acordado desde meia-noite, só esperando você acordar para eu ser feliz. Ai, posta agora, posta. Quero muito ver você. É uma rede social pensada mais propriamente para os smartphones do que mesmo para os computadores, ainda que se possa acessar. Iniciou suas atividades no ano de 2010. Hoje ele já está fundido, né? Já está junto com outras plataformas, mas tem como característica mesmo a instantaneidade. Foi o Instagram que popularizou o famoso selfie, né? Quando celebridades hollywoodianas especialmente começaram a fazer e postar nesse tipo de rede social, os autorretratos passaram a ser uma moda entre todas as pessoas, especialmente os mais jovens, claro, a geração selfie. E aí é no Instagram onde se encontra uma gama gigantesca dos famosos filtros, que são películas, são formatos às vezes engraçados, muitas vezes a maioria deles para realçar traços de beleza das pessoas, ou mesmo com temáticas que dizem respeito ao tempo, aos feriados, etc. São os filtros que fazem com que editemos ainda mais quem somos diante do mundo. Então, o que voga no Instagram é, como o próprio
é como o próprio nome diz, o instantâneo, né? E aí é fotografar ou filmar, né? fazer o story e jogar rapidamente na rede, sobrepor com outra imagem, com outro story, com outro vídeo, e assim vai. Nessa sobreposição de imagens, nossa vida vai sendo contada, nossos detalhes vão sendo expostos para as pessoas. Então, o grande problema, talvez um dos grandes problemas dessa situação é que momentos como este que você está podendo ver agora, os últimos instantes de um pôr do sol, nós substituímos a visualização disso pela imagem disso. Talvez a problemática maior do Instagram venha residir nisso daí, não é? Esse sujeito da superexposição, um sujeito de memória reduzida, construção de uma identidade ou de uma imagem muitas vezes distorcida de corpo, de riqueza, de consumo, não é? Temos aí esse sujeito que emerge da instantaneidade Instagram. Dia. Então, meus seguidores maravilhosos do céu. Ai, tô aqui, acabei de acordar, não sei nem o que eu vou fazer da minha vida hoje. Alguém tem alguma coisa que possa me indicar pra, sei lá. Eu vou deixar a caixinha aqui em cima. Tua opina aí, por favor. Sei lá, está um dia tão bonito pra ir pra uma praia, pro cinema. Não sei. E por fim temos a descartabilidade de Facebook. E o que é que isso quer dizer? Se a pergunta do Twitter parecia invasiva, imagine se alguém te para e te diz: o que está acontecendo? No meio da rua assim, já parece um pouco esquisito muitas vezes. Agora você imagina alguém te parar e dizer: no que você está pensando? O que tem em sua mente? O que estou pensando? Você pode até pensar que não, mas o que você pensa tem valor. Sabe aquela briga que você tem vontade de publicar? Sabe aquela coisa que está aí presa na sua garganta há muito tempo e que você precisa expor para o mundo? Aqui é o lugar. Minha vizinha tem sérios problemas com o gato dela. Da janela ouço os miados. Meu Deus, o que devo fazer? Devo denunciar? Me ajudem. Agora posta. Essa pergunta nós respondemos sempre que acessamos o Facebook. Nós sabemos que a geração selfie tem descredibilizado cada vez mais o Facebook. O Facebook é uma plataforma que construiu, popularizou o like, né? O famoso like, e que hoje é figura tarimbada em praticamente todas as redes sociais, porque é um marcador que diz, né, como é que está sendo a aprovação dos conteúdos. Inclusive tem um dado aqui que diz que o primeiro like foi dado no dia 9 de fevereiro de 2009. 5 anos depois, os números mostram o curtir, né, o like, como um dos maiores fenômenos culturais da atualidade. De fato, inclusive isso parece frase clichê, mas é muito verdade, você é o que você curte. Pelo menos para os outros que visualizam o teu perfil e especialmente para quem gere os teus dados. Porque nós, como eu falei, para se tornar cidadão desses lugares, desta infosfera, fechar essa ideia de descartabilidade do Facebook, também vou me valer do Bauman, que diz numa entrevista uma vez, conversando com um sobrinho, alguém da família dele muito jovem, disse assim: oi tio, eu consegui fazer essa semana 500 amigos. Ele: nossa, na minha vida inteira, o Bauman faleceu com mais de 80 anos, ele disse: na minha vida inteira eu não consegui talvez reunir isso, né? Os amigos verdadeiros talvez dê para contar numa das mãos, nos dedos de uma das mãos. E aí depois ele vai entender que o menino conseguiu lá amigos no Facebook na época, e ele começou a refletir sobre o assunto. Ele disse: nossa, é impressionante a capacidade de juntar e se desfazer dos amigos, desses amigos Facebook, amigos redes sociais, é uma coisa de uma velocidade gigantesca. Essa fragilização maximizada das relações
é bem grave e ele vai discutir longamente sobre isso. Então, essa velocidade com que nos aproximamos e depois descartamos as pessoas se vê muito claramente na dinâmica das redes sociais, não só do Facebook. Mas para não ficarmos somente nesses diagnósticos que parecem sombrios demais, né, é sempre bom falar outro lado da moeda das situações. Então apresento para vocês aqui 3 formas outras de pensar e de experimentar esse lugar nessas redes sociais. E a primeira delas, seguindo aquela mesma sequência, é a indignação Twitter. Diz: com capacidade de síntese, expresso minha opinião sobre todo e qualquer evento, acontecimento ou situação global que reduza a dignidade da pessoa humana ou ponha sobre risco a vida como um todo. A profanação Facebook. Profanação é aqui, eu estou pegando a noção construída pelo Agamben, o Giorgio Agamben, que vai falar que profanar é devolver ao uso comum aquilo que em algum momento foi retirado desse uso comum. Então, profanação Facebook quer dizer que por meio de minha rede sou capaz de formar opiniões, derrubar tabus, levantar bandeiras, disseminar boas práticas, ensinar e aprender. E por fim, e para englobar todas as redes sociais citadas e as outras também não citadas aqui, quero chamar a atenção para a expressão do consentir Instagram. E aí eu não estou falando de consentir como palavra única, que significa dar consentimento, dar concessão, e sim como é utilizada por Giorgio Agamben também, o sentir, que significa sentir com, sentir junto, significa partilhar a existência. Na verdade, tudo o que queremos, no final das contas, é cumprir essa promessa do humano, que é dar notícia daquilo que se viu, é cumprir a promessa de dizer era uma vez, contar a sua própria história, é cumprir a promessa de passar para as gerações seguintes aquilo que se experimentou no seu tempo. Então, é o que está no cerne e que faz com que tenha tanta potência viva no nosso cotidiano nas redes sociais é esse desejo de partilhar a existência. Oi gente, o meu nome é Anuá e me perguntaram a partir do assunto de hoje qual selfie eu tiraria. E eu tiraria a mesma coisa, ou uma selfie com a minha gatinha Tilly ou com a Coronavac. Para o tema da aula de hoje, eu acho que as redes sociais elas apresentam bem mais benefícios do que malefícios, mas até que ponto nós conseguimos usá-las sem necessitar da validação das outras pessoas? Isso eu deixo para Thiago responder na aula.